Bom, como todo mundo, né, eu também entrei na obra do Mário pelo Macunaíma. Só que eu acho que enquanto eu estava lendo Macunaíma, já desde a primeira vez, eu estava lendo já como uma pesquisadora da erótica literária. Então, tive um assombro de perceber quanto sexo tinha naquela obra, né? Quer dizer, que o herói da nossa gente, né, era bastante obcecado por sexo, né? Então, enfim, fiquei com aquilo guardado em algum lugar da minha cabeça. Na época eu trabalhava com autores franceses, como Marquês de Sade, com Georges Bataille, então eu estava mentalmente em outro continente, mas aquilo ficou guardado. Depois de muito tempo, por acaso, eu tive acesso a um dos prefácios que o Mário de Andrade escreveu para Macunaíma, e aí ele diz nesse prefácio alguma coisa assim que simplesmente me capturou, porque ele diz o seguinte, ele diz: no Brasil a gente tem uma pornografia desorganizada. Nós não temos uma pornografia organizada como tem os alemães, os turcos, os franceses. No Brasil, não. O Brasil é um país muito pornográfico, porém isso está disperso na nossa cultura. E ele termina esse parágrafo com uma frase assim que me capturou, que ele diz assim: bota três brasileiros juntos e estão falando porcaria. Então, isso aí, né, assim, me deu a chave de por que Macunaíma, que é o herói da nossa gente, tá assim o tempo todo articulando porcarias, tudo com aspas, né? Embora o Mário nem use as aspas. E foi por aí que, quando eu comecei a pesquisar a erótica brasileira, né, quando eu saí da França e botei o pé aqui no Brasil e comecei a pesquisar, o Mário foi assim dos primeiros autores que me interessaram. Quer dizer, o Mário primeiro me deu a chave para entrar na erótica brasileira, sabe? Quer dizer, essa fala dele, que foi até um prefácio que ele acabou nem publicando em vida, né? Foi publicado postumamente, é inacabado, mas me deu uma chave, inclusive para conhecer muitos autores, inclusive autores que ele gostava, que ele lia. E quando eu entrei na obra dele, não é, assim, pela porta do Macunaíma, para ler a poesia, eu conheci outras facetas do Mário, mas nessas outras facetas o erotismo sempre estava presente, mas assim, com uma força incrível. Então era impossível não ver, tanto na obra poética, que é imensa, quanto num livro fundamental que é o Turista Aprendiz, quanto nos romances, né? Quer dizer, no Amar Verbo Intransitivo, nas novelas, nas cartas. Aí assim, aí eu pensei, puxa, ele estava falando sério, assim, como brasileiro e interessado nesse assunto. E aí, bom, seguindo a própria deixa dele, eu pensei, bom, então vamos organizar isso. Porque quando a gente está falando de erótica e de pornografia, aí a gente está falando um pouco assim desse universo da expressão. E eu acho que o Mário estava interessado nisso. Ele fez um trabalho de pesquisa extraordinário. Eu acho que a gente tem que agradecê-lo assim inúmeras vezes, porque ele fez um trabalho de coleta do que a gente poderia pensar como assim um cancioneiro pornográfico popular nas viagens dele, mas também bibliograficamente, lendo muitos livros de pessoas, outros pesquisadores de folclore que organizaram uma ou outra coisinha nisso. Quer dizer, ele fez um levantamento extraordinário do ponto de vista da cultura popular. E isso foi incrível porque é uma coisa quer dizer, ele guardou isso para a gente, porque é algo aquilo que era cultura oral há 100 anos atrás, muita coisa nos sobreviveu até hoje. Então o Mário guardou um pouco disso para a gente. Eu acho que ele era assim ligado nesse tema,
nessa questão de onde pulsa o sexo na literatura, na dança, na cultura. Ele tinha essa ligação, né? Quer dizer, Mário vai para Belém, e quando ele chega em Belém, que é não uma cidade assim, muito sensual, né? No sentido, aquelas frutas, aquela chuva, aquela umidade, aquilo tudo é de uma sensualidade incrível. E o Mário, assim, ele não acredita, ele diz há algo de sexual aqui o tempo todo. Então, ele tinha esse olho, ele tinha esse ouvido, esse olfato e essa pele que dava atenção a isso. Organizar isso foi uma trabalheira, né? Porque o Mário escreveu muito, o Mário é um autor que, assim, passeou à vontade por muitos gêneros, por muitos estilos. Então, enfim, preciso confessar aqui que foi assim, eu comecei com aquele método selvagem, sabe? Que é começar a ler com 2, 3 cadernos, anotando, separando. E quando eu percebi que havia alguma coisa muito pulsante na obra do Mário, eu convidei 2 pesquisadoras que foram minhas orientandas, com as quais eu tenho muito contato, foram formadas pelo IEB, da USP, não é? Quer dizer, tinham, não é, uma quilometragem de Mário de Andrade muito interessante, e elas então me ajudaram, e o trabalho da gente, bom, quero citá-las, a Aline Novaes de Almeida e a Marina Damasceno de Sá, que foram companheiras de viagem, né? Então a gente começou a fazer um trabalho com essa obra que foi onde é que tem o erotismo, né? Levantamos aí, acho que daria para uns 5 livros o que a gente levantou. Então depois o meu trabalho foi muito de ir, assim, tentando ir para o centro disso, e aí eu optei por dividir o livro em 8 partes. São temáticas, né? 8 partes temáticas, ou seja, em cada uma delas você pode ter um poema, uma crônica, um pedaço de um romance, um conto. Mas para mim essas 8 partes, elas, vamos dizer, dão conta daquilo que é fundamentalmente a erótica do Mário. O Bandeira era um grande amigo do Mário, e a correspondência dos dois, assim, é uma das coisas extraordinárias que a gente tem, organizada pelo Marcos Antônio de Moraes do IEB, e é incrível, né? Quer dizer, aquilo é uma aula de literatura, de modernismo, também de vida, de amizade, né? Muito bonito. Então, Mário estava escrevendo Macunaíma, e o Bandeira, que é um poeta também, assim, com uma pegada erótica incrível, né? Tem poemas eróticos maravilhosos, né? Que gostava disso. Diz para o Mário que achava que os encontros ali de Macunaíma, não é, com a sua amada amante Si, deviam ser mais picantes. Então, provocou o Mário escrever passagens mais picantes, e o Mário aceitou a sugestão do amigo e botou lá alguns parágrafos que ele chamou as artes de brincar. Porque brincar é um verbo muito polivalente no Macunaíma, mas, sobretudo, né, tem uma conotação erótica. E aí o Mário botou essa passagem, e quando o livro saiu, na primeira edição, ele foi muito criticado, de ataque à moral, aos bons costumes. A gente tem que lembrar que nós estamos falando do final dos anos 20, né? No Brasil, um país muito conservador, católico. Daí a alguns anos, né, a gente teria um Gilberto Freire sendo censurado. A coisa, né, não era simples. E o Mário ficou muito tocado com isso, né? Quer dizer, foi uma coisa que mexeu com ele, porque, obviamente, ele estava escrevendo um livro com uma liberdade imensa, mas não era esse o objetivo, né?
Inclusive, quer dizer, ele vai beber em várias fontes, com essa coisa da sexualidade que passa por mitos indígenas, passa pelo folclore, enfim, ele ficou muito tocado. E aí ele resolve cortar. Ele resolve cortar, e numa uma carta para o Bandeira, ele diz que ele está muito sentido com tudo isso, e, sobretudo, ele suprimiu uma passagem em que Macunaíma e Si vão brincar, inventar novas posições para brincar na rede. E é divertidíssimo, e além disso, é uma tópica da erótica literária, essa coisa de descrever posições sexuais. E aí ele se sentiu na obrigação de fazer uma autocensura. Foi doloroso para ele. Então ele reclama com o Bandeira, que ficou muito chateado com isso, mas achou que devia cortar a passagem das 3F, 3 pontinhos, na rede. E não temos mais isso, hein? Não é que depois retornou. Isso foi para a segunda edição com corte e até hoje a gente lê Macunaíma com cortes, inclusive fora do país e tudo. Então é interessante isso, né? Quer dizer, praticamente 100 anos depois nós ainda estamos observando os cortes. O livro, ele trabalha fundamentalmente com a obra do Mário de Andrade. Mas a obra do Mário de Andrade foi escrita pelo homem Mário de Andrade, né? Então, aspectos da vida, né, que reverberam ali na obra dele. Quando você, vamos dizer assim, toma essa massa toda da erótica, você percebe algumas reverberações muito significativas, né? Eu acho assim, quer dizer, a obra do Mário, ela é tão grande e tão plural que há sempre aspectos que a gente pode acrescentar. Eu acho que a erótica é um aspecto, eu acho que a erótica é um aspecto expressivo, então juntar isso, falar um pouco sobre isso, tentar organizar um pouco organizar isso, eu acho que é interessante, assim, acredito que você esteja acrescentando alguma coisa, né? Mas com relação à vida do Mário, quer dizer, tem uma questão aí que é interessante, na qual, obviamente, eu toco no ensaio que eu escrevo de apresentação à Seleta Erótica, porque eu acho que ainda tem muita coisa a ser estudada aí, porque houve todo um silêncio com relação à homossexualidade do Mário. E dizer isso não é acusar esta ou aquela pessoa, porque nos anos 1920, acho que era muito difícil um homem no Brasil assumir sua homossexualidade, quer dizer, ainda mais um homem público, né, de feição pública, que também está intervindo na política cultural, nos grandes debates brasileiros, né? Então, isso era uma coisa complicada. Aliás, até hoje é complicado, né? Então, a gente, né, quer dizer, tem que entender isso e lutar contra isso, né? Quer dizer, trazer isso à tona hoje, eu acho que também é um ato político, né? Mas agora veja, Mário, um homem homossexual que estava falando do Brasil, da identidade brasileira, dessa questão nacional. Então você junta isso, não é? Uma coisa com a outra, ficava meio complicado, né? Então, então nisso, este silêncio aí, no caso do Mário, eu acho que ele se tornou, assim, ele foi virando uma bola de neve e impediu, portanto, que mesmo quando nós assim fomos nos tornando um país mais aberto para essas questões sexuais e mais recente até para questões de gênero e tudo isso, mas assim houve ali com relação ao Mário uma espécie assim de bloqueio para não juntar esta coisa, né, que é o sexo com a coisa brasileira, né? Acho que houve um mal-estar. Então,
Eu acho que nós estamos no momento agora para pensar isso, né? Obviamente que eu organizei esse livro pensando na incidência disso na obra do Mário. E o Mário não era de jeito nenhum um autor que na sua obra fique lamentando que, assim, essa proibição aparece na sua obra, mas Mário, ele tem uma obra muito vigorosa. O Mário era muito interessado em erotismo e também no homerotismo, que aparece muito fortemente na sua obra. O livro tem uma das partes do livro é prazeres indestinados. Então, é a expressão que ele usava para falar desses prazeres proibidos. E aí a gente vê com que vigor, por vezes com a melancolia, por vezes com né, quer dizer, abatido, né, pelo silêncio, pelas ameaças, né, que incidem sobre o homerotismo, mas por vezes também falando da alegria, né, da sensualidade. É bem importante falar nisso para mim, porque é o seguinte, quer dizer, o Mário, ele faz uma equação que eu acho incrível, não é só um grande escritor vai fazer isso, quer dizer, ele enfrenta uma interdição, né? Para falar muita coisa de sexo, ele vai enfrentar uma interdição, inclusive com relação ao homerotismo, né? Agora, para enfrentar, ele vai se munir de armas literárias da melhor qualidade, do melhor quilate. Então, o que é a literatura? A literatura está sempre falando de outro jeito. A literatura não é a experiência imediata da gente, a literatura sempre fala de outro jeito. E o Mário vai usar e abusar, no melhor sentido do termo, disso. Então, ele, para falar daquilo que é de natureza homerótica, ele vai usar um número de palavras, de expressões, ele vai fazer torções na língua que são incríveis, né? Então, a arma dele, que ele usa assim, muitíssimo bem, é a literatura. E com isso, ao invés, às vezes, de falar uma palavra direto, ele vai falar esta palavra de 1000 formas, ele vai acentuar aquilo que é o interdito. Então, ele dribla, né? E consegue, em muitos momentos, melhores momentos da sua obra, ele consegue não só driblar o interdito, como acabar exaltando aquilo que é a matéria interdita. E eu acho que essa é a tônica da erótica do Mário, não é que eu digo? É falar de outro jeito e, ao falar de outro jeito, acentuar aquilo que não podia ser dito. O que não podia ser dito vai ser dito de várias formas. Né? E por isso que você vai ler essa erótica, ela tem um lado cômico, ela tem um lado melancólico, ela tem um lado sério, tem um lado místico. Então, isso só os grandes escritores conseguem fazer. Quer dizer, o Frederico Paciência, quer dizer, eu tive um problema de limitação de páginas, né? Fiz um livro de 320 páginas quando eu tinha 3.200. Então, muita coisa eu tive que cortar e apresentar como excerto. E o Frederico Paciência, eu cheguei ali no conto com a minha tesoura na mão, eu não consigo tirar uma linha. Então, até falei na editora, olha, esse tem que ir inteiro. Porque eu acho que é isso, né? Tá tudo ali, né? Naqueles dois meninos. E ali você tem um pouco a alegria do encontro, você tem a dureza, né, desse social massacrando, você tem a melancolia do desencontro, né? Esse conto é magnífico. E como ele termina também, né? Ele termina estranho, né? É o sujeito rememorando, mas sentindo aquilo que rememora, né? Aquilo tem uma estranheza, né? Que eu gosto muito porque
não, não sai assim para uma coisa militante, que é muito bom na rua, mas na literatura é mais complicado, né? Assim, é um sentimento. Então, eu acho que se uma pessoa gay se identifica muito com o livro, eu acho que ele é muito tocante em termos assim eróticos em geral, porque os sentimentos que estão ali, né, quer dizer, eles são na verdade vividos. Essa estranheza, na verdade, é a estranheza do erotismo, né? Aquilo do erotismo que é sempre mistério. Eu acho que a interlocução que ele teve com contemporâneos, ela é muito interessante e ela ainda está em aberto para ser estudada, mas assim, quando a gente... Bom, uma das partes do livro, ela chama-se Confidências e Confissões, e ali eu toco em alguma correspondência. Eu diria assim, é quase que um menu degustação, porque a correspondência do Mário é uma coisa imensa, né? Então, não podia incluir. E então ali tem alguns excertos de cartas, a maior parte para o Manuel Bandeira mesmo, mas tem carta ali para o Rosário Fusco, tem para Henriqueta Lisboa, para alguns contemporâneos. E eu acho que, salvo engano, ele conversa com os seus contemporâneos sobre a sua questão sexual. Eu acho que ele é mais assim, tem um recuo um pouco maior com o Drummond. Mas assim, com o Rosário Fusco, com o Bandeira, assim, tem uma, sabe, tem uma coisa de amizade e tal. Ele, quer dizer, tem uma abertura para isso. Então, eu acho que ele era reservado com relação à sua vida sexual, mas eu fico pensando se isso não se tornou assim mais mistério com o passar do tempo, que uma coisa vai, sei lá, se engessando. Olha, nisso não se pode falar, nisso não se pode falar, nisso não se pode falar. E eu acho que talvez assim a gente ainda esteja um pouco impregnado por isso. Mas existia, né? Quer dizer, amizade com homens heterossexuais, né? E outros não, abria essa possibilidade de uma troca. Tá ali, sabe? Eu acho que é um estudo ainda a se fazer. E eu sei que o Marcos Antônio de Moraes está se dedicando a isso, fico muito contente, né, de trabalhar, porque é o grande conhecedor da obra do Mário. E eu acho que ali a gente vai entender um pouco, né, essa ideia de amizade que às vezes até tangencia a questão homoerótica, às vezes não. Enfim, é um mistério. Essa carta fala, quer dizer, como essa carta só sai em 2015, só é publicada, só se torna pública em 2015, ela fala o que todos nós já sabíamos, né? Então, num certo sentido, foi uma decepção, né? Porque, assim, então era só isso? Porque em 2015, e ainda bem, né? A vida homossexual ficou um pouco mais tranquila de ser abordada. Então, a carta foi muito interessante porque ela tem algo, foi importante sair, mas ela tem algo de decepcionante também, né? Porque todos nós já sabíamos isso. De toda forma, tem assim, acho que politicamente ela foi importante, né? Vamos resgatar isso, essa fala, isso foi escondido, né? Do ponto de vista assim, literário, porque é uma delícia ler as cartas do Mário, não é? Esta não é também a carta, né, mais palpitante. Eu acho que até há outros momentos em cartas em que ele vai abordar sua sexualidade assim, né, com um vigor mais interessante. Mas, enfim, foi importante, né? Em 2015, pelo menos, a gente abrir esse lacre, né? Bom, essa é uma questão bem difícil, porque tem toda uma, né, vamos dizer, um lado, uma resposta que eu poderia dar para você,
que seria assim, claro, muito mais livre. Não tem comparação. Então, em 2015, eu lancei uma antologia da poesia erótica brasileira. E esse ano eu estou lançando um novo livro, que é uma antologia do conto erótico brasileiro. Isso para o final do ano. Quer dizer, quando você pega isso como uma história, né? Você vai ler um pouco a história das representações eróticas, obscenas, pornográficas, isso tudo para mim é sinônimo, você vê que realmente, assim, uma mudança muito radical, sabe, quer dizer, na segunda metade do século XX para hoje. Então, sem dúvida. Agora, de outro lado, o fato da gente ter tido uma mudança tão radical e abertura que é muito importante, não é? De pensar os gêneros, não é? E de denunciar os abusos absurdos que a gente tem visto, inclusive hoje, né? O tanto de feminicídio que a gente lê, o tanto de abusos, assim, violências contra transexuais, né? A homofobia está solta. De outro lado, para responder a isso, nós acabamos tendo que conter um pouco o discurso sexual. Isso incide na fantasia literária, entendeu? Então é tão complexo porque a fantasia sexual literária hoje ela é um pouco cerceada pelas demandas de inclusão, tá? Agora, eu estou falando isso muito rapidamente, então é uma coisa, quer dizer, é a coisa que eu estudo, mas é o seguinte, a fantasia erótica, ela deve ser livre. Então, a fantasia erótica, ela está fora desse jogo de inclusão e exclusão. Todo grande autor erótico é um excluído, sabe? Então não tem demanda de inclusão para um Marquês de Sade, ou para uma Hilda Hilst, ou para um Jorge Bataille. Não tem, entendeu? Então, a gente está vivendo um momento que é um momento que nós não estamos sabendo como dar conta disso. A única coisa que eu tenho certeza é que gênero é gênero e erotismo é erotismo. Isso se encontra, mas não é a mesma coisa.